Desesperado, Jair Messias Bolsonaro já cogita fugir do Brasil. Apesar de ele dizer na reunião que ele teve na última quarta-feira com parlamentares que não pretende fugir, que ele vai tentar se defender, porque se ele fosse fugir ele iria para a Argentina ou para os Estados Unidos da América, o que eu acredito é que ele irá tentar sim fugir para a Argentina e da Argentina ir para os Estados Unidos da América. Porém, nesta altura do campeonato, com a denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República, eu acredito que a Polícia Federal já está monitorando o Bolsonaro e acho muito pouco provável ele conseguir fugir. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque tem muita coisa importante que a gente vai trazer. Eu vou fazer vários vídeos na madrugada, né? São exatamente 00:50, eu vou mostrar para vocês na hora que eu tô gravando esse vídeo. E vou tentar adiantar o máximo de material hoje, porque amanhã, na verdade hoje, né, que já passamos da meia-noite, eu vou continuar debruçado nos materiais envolvendo a delação do Mauro Cid e a denúncia da Procuradoria-Geral da República, porque tem muita coisa que eu vou trazer para vocês. Tem envolvimento do Fábio Van Garten, tentando coletar materiais da delação, tem o envolvimento de um repórter que é conhecido como pupilo do Bolsonaro na CNN Brasil, também citado na delação do Mauro Cid como sendo supostamente um leve trás do Bolsonaro. E a gente vai falar isso durante o dia de hoje nos vários vídeos que vocês vão ver aqui no canal. Bora seguir um pouco aqui falando sobre a fuga do Bolsonaro e se ele tentará ou não fugir do Brasil. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, parece que Jair Messias Bolsonaro não é tão brabo quanto ele tentou dizer que era. A gente já sabe que ele falou que se sentia ali que ele será preso, que ele poderia procurar uma embaixada para não responder pelos seus ilícitos. E aí a gente consegue ver claramente a completa diferença que existe entre ele e o presidente Lula. Ele tenta se igualar com Lula, tenta criar uma situação similar que aconteceu com Lula na Operação Lava Jato, algo que a gente já trouxe aqui e deixou bem claro que não aconteceu. No caso do Lula, por exemplo, você teve o membro do Ministério Público, Dallagnol, e vários procuradores naquele momento, junto também com o magistrado, combinando ações conjuntas. Nesse momento não existe isso entre a Procuradoria-Geral da República, o STF, ou entre o Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes. E outro fator que separa, evidentemente, o Lula do Bolsonaro é que, em momento nenhum, o Lula falou na possibilidade de fugir do Brasil. Ao contrário, ele sempre deixou claro que ofereceram para ele, inclusive, ir para a embaixada ou fugir do Brasil. E ele disse que não iria, que ele ficaria no Brasil para provar que a Lava Jato era o que a gente sabe que foi depois comprovado, inclusive, pelo próprio STF. E aí, quando você vê aqui o material que está publicado na coluna do Igor Gadelha, tem muita informação importante aqui nas entrelinhas, porque está escrito aqui o seguinte, ó. Em reunião fechada, Bolsonaro fala sobre chances de fugir do Brasil. Ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com aliados nesta quarta-feira, um dia após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito do golpe. Material publicado na coluna do Igor Gadelha, assinado pelo Gustavo Zucchi. E aqui ele diz que supostamente não teria a pretensão de fugir do Brasil, que se ele tivesse de fugir do Brasil, ele já teria fugido, teria ido para os Estados Unidos da América ou para a Argentina. Só que eu acredito que ele vai tentar fazer supostamente isso. Buscar conexões, quem sabe, na Argentina, para de lá ir para os Estados Unidos da América. Se vocês acompanharem, inclusive, começou ali toda a mobilização do Trump para poder tentar chamar a atenção para ataques contra o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, queria mandar um recado para você que é de esquerda, que produz conteúdo de política. Ignorem essa denúncia feita lá pelo Trump contra o Moraes nos Estados Unidos da América. É uma falácia, é uma mentira. Não tem nada disso de o Moraes querer impor a lei brasileira nos Estados Unidos da América. Quem viu, inclusive, a entrevista patética do Kiko do Chaves, contratado pelo Trump para representá-lo nesse processo contra o ministro Alexandre de Moraes, em uma tabelinha, né, claramente ali montada em tese, com o pupilo do Bolsonaro, o Leandro Magalhães, que inclusive está citado na delação do Mauro Cid. Eu vou fazer outro vídeo aqui para vocês, tá? O Leandro Magalhães foi citado pelo Cid. O Cid disse que o Leandro Magalhães teria recebido o material, teria ligado para o Bolsonaro e teria dito que estava fuçando ali para ver se dava alguma matéria ou não. E quando percebeu que não daria alguma matéria, entregou para o Bolsonaro e pediu para ele entregar quem ele quisesse. E aí o Cid passou para o Constantino, para a Jovem Pan e para o Paulo Figueiredo. Calma que vai ter vídeo sobre isso aqui também. E é mais uma vez a prova que eu trago para vocês de que eu leio os materiais, né? Quando eu faço vídeo aqui para vocês, inclusive a prova aqui do horário, ó. 00:54. Pra vocês verem que não é mentira minha. Tô gravando o vídeo na 00:54 da quarta-feira. Da quinta-feira, né, dia 20 de fevereiro, porque foi o horário que eu terminei de ler aqui parte das colaborações premiadas do Cid e também a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. E é importante a gente lembrar o seguinte, tá? Se o Bolsonaro ficar falando nas entrelinhas que ele vai fugir do Brasil,
ou se ele ficar promovendo agitação social, ele pode ter a decretação da sua prisão preventiva, sim, a qualquer momento. Com base em quê, Carlito? Com base no Código de Processo Penal, que fala o seguinte, no seu artigo 312, no que se refere à prisão preventiva. A prisão preventiva, vocês já estão até sabendo de qual é salteado aqui, que eu cito isso com frequência, né? Mas vamos lá. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, neste momento, a liberdade do Bolsonaro representa um risco para o próprio curso do processo, para o próprio curso dos trâmites que ainda terão aí dentro da justiça brasileira. E se fosse outra figura, que não Bolsonaro, eu acredito que já teria sido decretada a prisão preventiva do Bolsonaro. Basta ver a quantidade de ataques que ele voltou a fazer ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, ao sistema eleitoral brasileiro, ao Estado Democrático de Direito, em um desespero completo. Na própria reunião que ele teve na casa do deputado Zucco, né? Ele pediu, inclusive, para você ver como é que ele tá com medo. Inicialmente se discutiu ali a possibilidade do impeachment do Lula, aí ele já tinha descartado, o Malafaia, inclusive, que é um dos organizadores desse ato do dia 16 de março, junto com a facção criminosa global da extrema-direita, comandada por Trump, Bannon e Elon Musk, eles já tinham descartado ali a tese de encampar o impeachment do Lula, que o foco seria fora Lula 2026 e anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Agora, se percebendo ali que a situação desandou completamente e que o chilindró, o famoso xadrez, a cadeia, né, pro Bolsonaro é questão de tempo, ele implorou para os aliados que deixem o fora Lula para uma manifestação futura, que neste momento o foco tem de ser a anistia, tanto que tá ali, ó. Na reunião, o Bolsonaro fez também alguns pedidos aos aliados. O primeiro deles foi para que se concentrem na presença dos atos de 16 de março e que quem puder ir para o Rio de Janeiro, foque no Rio de Janeiro, não vá para outra cidade. Então, como a gente já tinha dito, é provável que nesse ato do Rio de Janeiro tenha muita gente, tenha mais gente do que teve no último, talvez, né? No último teve pouco mais de 32 mil pessoas. Pode ser que nesse tenha mais de 32 mil pessoas, porque além de ter dinheiro do agro, de ter dinheiro das big techs, de ter dinheiro de bilionários, vai ter mobilização dos parlamentares, da sua base aí, levando todo mundo para poder fazer aquela muvuca, como a gente costuma chamar aqui no Nordeste, aquele furdúncio lá no Rio de Janeiro, para dar um tumulto, né, que não vai mudar muita coisa. E também pediu aqui também, nesse momento, que deixe o fora Lula para outro momento, né, que deixe o fora Lula para outro momento, para outra ocasião, que o foco tem de ser aqui o projeto de anistia. E eu já disse para vocês que a anistia não passa, ela é inconstitucional, não tem votos para passar na Câmara. Inclusive hoje, deixa eu só ver se eu encontro para mostrar para vocês aqui, ó, o presidente Davi Alcolumbre jogou água completa no suco dos bolsonaristas ao dizer aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui no site, em algum site aqui, ó, tá aqui, ó. O presidente Davi, né, o presidente do Senado, falou aqui, ó. Davi Alcolumbre diz que Bolsonaro tem direito à ampla defesa e que a anistia não é assunto dos brasileiros. Olha o que ele falou. Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto a todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. Ele também disse ali que isso não é um assunto que tem a ver neste momento com o Congresso Nacional, que o foco do Congresso é outro. Ao meu entendimento, do ponto de vista legal, que todo cidadão tem o direito de ampla defesa e do contraditório, para que possa provar sua inocência no decorrer do processo. Nós estamos em uma fase inicial do processo e agora teremos a defesa das partes envolvidas, e isso é uma coisa que não gostaria de polemizar, fazendo mais do que uma fala que venha levar o tom, excedendo o papel que não nos cabe. E aí ele citou, quem viu a entrevista ali, né, viu que ele falou que não cabe a ele nesse momento, que isso é uma decisão da justiça, que ele não vai comentar. Pra mim aqui ele deu até meio que um pito ali no Hugo Mota, falando: Hugo Mota, você entendeu até onde a gente pode ir, que a gente não pode querer falar de tudo, o tempo todo, toda hora, que existe um limite do que a gente pode falar dentro da nossa atribuição. Então não vai ter anistia, tá? Pra mim, se Bolsonaro continuar elevando o tom como ele tá elevando, com todo o respeito que eu tenho aos ministros do Supremo Tribunal Federal aqui, tá? Vai ser vergonhoso o Supremo Tribunal Federal manter ele solto, aguardando a sentença penal transitada em julgado, né? Sentença penal condenatória transitada em julgado,
se ele continuar atacando a democracia, o Estado Democrático de Direito e cometendo, né, para minha análise aqui, um crime continuado. Porque ele não cessa os ataques à democracia brasileira. Ele não para com a tentativa de golpe de Estado, ele continua. Para mim, pelo menos na minha interpretação, como um mero aluno do curso de Direito, a gente pode entender isso como se fosse um crime continuado, ele não para. É uma tentativa atrás da outra de atacar a democracia, de atacar o Estado Democrático de Direito, de macular a imagem do ministro Alexandre de Moraes. E, sinceramente, que situação vergonhosa e patética que a gente tem visto na Folha de São Paulo, no Portal Metrópolis e em alguns programas da CNN Brasil tentando de toda maneira, salvar o Bolsonaro. Não vai acontecer. O crime foi consumado, a materialidade existe. Quem leu a colaboração premiada do Mauro Cid vê que ele tenta ali meio que se esquivar de muita coisa, mas a materialidade que a polícia constituiu não depende meramente da delação do Mauro Cid. Tanto que, em um dos trechos que eu vou soltar em outro vídeo aqui para vocês, tem um momento que o Dr. Fábio Shaw pergunta a ele se ele não tem mais nada a dizer, inclusive sobre se tinha alguém pressionando ou não ele a falar sobre a delação premiada. Ele disse que não tinha ninguém pressionando ele, que não tinha nada. Aí ele falou, você tem certeza? Ninguém está procurando saber nada sobre a colaboração premiada? Evidentemente, o doutor Fábio Shaw já deveria saber de alguma coisa, né? Tanto que veio à tona a informação de que teria sido até autorizado um grampo em relação ao Mauro Cid, porque já se suspeitava disso. E aí, em outro depoimento que ele deu, ele confirmou que não só o Braga Neto buscou informações com o pai dele, como o próprio Fábio Van Garten, que àquela altura, segundo o Mauro Cid tinha relatado, era um dos advogados de defesa do Bolsonaro, ou pelo menos um dos porta-vozes do Bolsonaro. Para mim, isso por si só já poderia ensejar o pedido de prisão preventiva do próprio Fábio Van Garten e do Jair Messias Bolsonaro. Se ele tentar fugir ou não tentar fugir, é um compromisso que ele vai ter com a cabeça dele. Ano passado ele disse o seguinte, ó, questionado ali se ele poderia ser preso ou não no final da investigação e se ele poderia ficar ou se ele iria fugir, ele diz o seguinte: questionado se temia ser preso ao fim da investigação, Bolsonaro disse que já ter passado por 3 operações de busca e apreensão e a quais considerou absurda e que vivia em um mundo de arbitrariedades. Questionado se cogita exílio, ele declarou o seguinte: embaixada, pelo que eu vejo na história do mundo, né? Quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos e não teria voltado. A gente já explicou isso aqui no vídeo passado, por que ele voltou dos Estados Unidos. Não é porque ele não devia nada. A gente já explicou isso aqui para vocês. Mas tá aí. Ele vai tentar fugir, apesar de ele estar com essa gritaria aqui dizendo que não vai fugir, que não vai fugir, que não vai fugir. Ele vai tentar fugir. Pode ter certeza que muito em breve vai vir à tona aí algum plano de que se descobriu que o Bolsonaro tentaria fugir ou algo desse tipo. Mas ele também está sendo pressionado neste momento, tá? Pressionado. Ou melhor, monitorado pela Polícia Federal, talvez essa é a palavra correta, né? Estaria sendo nesse momento monitorado pela Polícia Federal. E que se ele tentar fugir, a Polícia Federal vai descobrir. E olha uma das coisas que tem lá na delação do Mauro Cid também, ó. Em delação, Cid detalha como o cartão corporativo bancou gastos com motocicletas de Bolsonaro. Ainda tem parlamentar bolsonarista, desculpa o termo que eu vou usar, mas eu preciso ser bem direto aqui, tá? Vagabundo que rouba dinheiro público, como é o caso do Gustavo Gaia, que eu já provei aqui neste canal, que fica chamando o Lula de ladrão, depois de saber essa situação toda envolvendo o Bolsonaro e gastos. Talvez o Gaia não se incomode porque ele é ladrão, né? Pelo menos de acordo com a interpretação que ele dá para o termo ladrão, né? Eu acho que ele é só criminoso, né? Porque quem rouba dinheiro público, de acordo com o Código Penal, comete o crime previsto no artigo 312 do Código Penal, que é o crime de peculato. E apesar de eu já ter chamado o Gustavo Gaia aqui de ladrão mais de uma oportunidade, ele não me processa como outros parlamentares têm feito aí, porque eu tenho materialidade porque eu estou falando, e inclusive parte da denúncia que a Polícia Federal gerou ali a ida da Polícia Federal na casa dele, vem sendo apresentada neste canal aqui por mim há 2 anos. Inclusive eu fui na Superintendência da Polícia Federal aqui em Aracaju levar mais provas contra o Gustavo Gaia para que ele seja muito em breve também caçado e preso. Afinal, essa organização criminosa dentro do Congresso Nacional, que é liderada também pelo Jair Messias Bolsonaro, que a gente conhece como bolsonarismo, bolsonaristas, e que muitos deles estão em partidos da extrema-direita ou da direita, entre aspas, né? Como é o caso de parlamentares dentro do PL, do próprio Republicanos e do União Brasil, muito em breve serão responsabilizados também. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam no nosso canal e deixem like. E vamos ver, meus amigos, se ele vai ter a coragem de fazer o que o Lula fez. Encarar de frente e se tiver alguma arbitrariedade, que ele prove que teve arbitrariedade.
Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.